Olá, tudo bem? Meu nome é Micheline. Na comunidade surda, eu sou conhecida por este sinal e hoje continuaremos a estudar o programa Vem Segue-me. Bem, eu gostaria de convidá-los a assistir às aulas e, se dúvidas surgirem durante o estudo, vocês podem me mandar mensagem aí abaixo e, no momento certo, eu irei responder. Combinado? Na semana passada, nós estudamos vários pontos importantes. Quero saber se vocês lembram deles. Agora eu vou fazer um rápido resumo. Nós continuamos estudando sobre profetas, sobre um homem neste sinal aqui. Lembram do significado deste sinal? Foi um homem que construiu um grande barco, por isso esse é o sinal que também o evangelho divulgou. Mas diferente da experiência de Enoque. Enoque ensinou ao povo e o povo aceitou. Mas aqui, o povo de Noé não aceitou. Estudamos sobre suas consequências. As consequências da vida desse povo foram bem diferentes. Também estudamos as características do povo de Noé, as características da Torre de Babel, suas diferenças e consequências também. Então você precisa estudar esse assunto. Se você não assistiu a aula passada, volta lá, assiste e é muito bom. Sobre profetas antigos e atuais, suas responsabilidades, bênçãos, quando nós aceitamos seus ensinamentos, seus conselhos. Agora eu vou mostrar para vocês aonde você pode encontrar as escrituras da aula de hoje. Eu vou mostrar e em seguida vocês podem, em um local reservado na casa de vocês, lerem os textos, refletirem sobre, se fazerem perguntas. Importante pensar sobre isso. Depois você pode voltar aqui e continuamos a estudar juntos. Mas agora eu quero mostrar as escrituras. Bem, aqui estão elas. O Vem Segue-me desta semana continua no livro de Gênesis, no capítulo 12 até o 17, e também no livro de Doutrina e Convênios, no livro de Abraão. Isso, nós vamos começar a estudar Abraão, que se encontra no livro Doutrina e Convênios, quase no fim. Você vai encontrar esse livro aqui, Abraão. O sinal é esse. Depois eu vou explicar o porquê deste sinal. Mas agora precisamos entender o capítulo 1 e 2. Vocês conhecem a história de Abraão? Ele também foi um profeta, Deus o escolheu para uma grande responsabilidade. Ele é um homem de poder, também ensinou o evangelho às pessoas. Ele tinha responsabilidade iguais aos outros profetas. Mas houveram momentos em sua vida que foi algo bem diferente, bem difícil em suas experiências de vida. Também suas bênçãos foram diferentes. Por isso nós vamos estudar, começar a estudar sobre ele. E é nesses 2 livros que você vai encontrar o tema da aula de hoje. Vou apresentar para vocês um vídeo que mostra Abraão jovem, uma experiência em que ele viveu. Abraão, ele confiava em Deus, ele acreditava e seguia a sua vontade. Mas a família dele não. A família de Abraão acreditava em outros deuses, em deuses falsos. Eles o adoravam. Então, Abraão, ele não aceitava essa idolatria. E por isso, a família dele, junto com, conhece esse sinal? Sacerdote. Bem,
Eu acho que eu conheço também através desse sinal, não me lembro muito bem, me sinto confusa, mas a palavra sacerdote eu vou mostrar através deste sinal aqui. Então, a família de Abraão, junto com os sacerdotes da época, queriam fazer sacrifício. Sacrifício, esse é o sinal. Queriam sacrificar Abraão e oferecer o seu corpo a esses deuses falsos. Vamos conhecer um pouco dessa história? Monte Potifar, Ur dos Caldeus. Abraão, eis que meu nome é Jeová, e te ouvi, desci para livrar-te. Desci para destruir aquele que levantou a mão contra ti, para tirar-te a vida. Que experiência! Abraão, quando jovem, como eu disse, confiava em Deus. Ele era obediente. Mas essa história mostra que Deus o abençoou por essa confiança que havia. Então, Deus deu a ele proteção, segurança. E o que nós podemos aprender com isso? Precisamos confiar, mesmo que a situação esteja difícil. Deus vai perceber que nós estamos sendo obedientes, confiando nele, sempre, e aceitando também a sua vontade. Ao ler as Escrituras sobre a vida de Abraão, nós podemos encontrar essa palavra, convenho, e também convenho abraâmico. Esse é o sinal. Então, esse é o sinal de convenho, e esse é o de convenho abraâmico. E eles têm o mesmo significado. E o que eles nos ensinam? Precisamos entender claramente, primeiro, o que significa promessa. Esse é o sinal de promessa. Percebo nos meus estudos que Deus sempre com o seu povo fez promessas. Fazia alguns acordos, davam algumas responsabilidades. Se eles cumprissem, Deus o abençoava. Vocês também já perceberam isso? Desde Adão e Eva, Noé, sempre existiram essas experiências. Então Deus sempre fez convênio com o povo, sempre os abençoou, mas precisava dessa obediência. Então com Abraão não foi diferente, ele recebeu uma grande responsabilidade de divulgar o evangelho, de ajudar as pessoas, porém, o
povo da época, o povo não aceitava. Deus fazia os acordos e abençoava quando era cumprido. Abraão tinha uma esposa por nome Sara, esse é o sinal de Sara, e eles dois já haviam tentado durante a vida ter filhos, mas não conseguiam e já estavam velhos. E eu fico pensando, isso acontece na vida de muitos casais. Homens e mulheres às vezes não têm seus filhos e chegam à idade, né, a idade já madura, e fico pensando nas experiências de Sara, na vontade dela de ter filhos, no sonho de carregar um bebê, de cuidar, ver ele crescer. E triste saber que a pessoa não vai ter filhos. Esse sonho não vai se realizar. Mas Deus sabia que Abraão era um homem especial, era muito obediente e também havia todo um propósito importante por trás disso. Então Abraão já tinha 99 anos quando Deus apareceu para ele e deu uma mensagem. Vamos conhecer? Abraão e sua esposa Sara não tinham filhos. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor apareceu a ele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e porei a minha aliança entre mim e ti. Por pai de muitas nações te tenho posto e te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti. Sara, tua mulher, te dará um filho. Sara deu um filho a Abraão e ele o chamou Isaque. Deus cumpriu o seu convênio com Abraão e ele cumpriu o seu convênio com Deus. Muito boa essa experiência de Abraão. É muito interessante. No vídeo em que assistimos, percebemos que Deus fez isso aqui com Abraão, ó, essa palavra escrita aqui em cima, convênio. Vejam bem, Abraão já era idoso, sua esposa também. E Deus não esqueceu do sonho que a Sara tinha. Lembra, eu já expliquei. Que por mais que eles tivessem o desejo, o tempo passou e o sonho não se realizava. Triste isso. Mas Deus não esqueceu deles. E Deus, quando apareceu, falou que sim, que Abraão teria um filho. E isso mostra que Deus é um Deus de milagres. E não devemos esquecer nunca disso. Às vezes tem coisas na nossa vida que parece impossível. Mas se for da vontade de Deus, aquilo vai se realizar sim. Então Deus fez um convênio com Abraão de que se ele permanecesse fiel e obediente, Deus o abençoaria de algumas formas. Bem, Abraão receberia uma herança de terra, uma grande posteridade. Mas pense, como que ele receberia essa grande posteridade se ele não tinha filhos? Sara, ela iria ter um filho. Esse filho, ao crescer, ele casou
e teve 12 filhos. E cada grupo familiar, depois nós vamos estudar sobre eles, mas Deus, em seu convênio, falou o quê? Falou que se Abraão fosse fiel, seria grande a sua posteridade. E isso aconteceu. Desculpa, terceiro ponto, as ordenanças do sacerdócio seriam dadas a Abraão. Essa é a palavra ordenança. Ordenança. Esse é o sinal. E o que significa isso? É ter o poder de Deus para cumprir com algumas responsabilidades. Por exemplo, o homem ele precisa ter a autoridade de Deus para realizar o batismo. Não é qualquer pessoa que pode sair fazendo batismos. Antes, ele precisa receber essa autorização de Deus. E depois que ele tem essa autorização, é que ele pode realizar o batismo. Isso significa que ele recebe o poder do sacerdócio. Esse é o sinal. E Deus deu a Abraão esse poder. Quarta bênção. O nome dele seria honrado pelas gerações vindouras. Que bênçãos espetaculares! Precisamos compreender que Deus abençoou Abraão através desse convênio, mas foi só Abraão que recebeu essas bênçãos? Não, mas sua futura geração sim, se assim for fiel, obediente e fizer os convênios. Aquelas bênçãos também viriam para sua posteridade. E essa posteridade, ela vem de forma direta. Por exemplo, eu fiz o convênio, depois meu filho e assim sucessivamente. Isso significa uma linhagem direta. Mas hoje nós vamos aprender que existe uma outra estratégia, uma outra forma de fazer parte da geração de Abraão. A primeira é direta e a segunda é através do batismo. O que significa que nós, quando nós nos batizamos, nós somos adotados à geração de Abraão e recebemos as mesmas bênçãos. Então, se nós fizermos as ordenanças do sacerdócio, o que vai acontecer é que nós passaremos a ser, sim, dentro dessa família, dessa geração de Abraão. E as bênçãos serão iguais, as promessas serão as mesmas. Por isso, a necessidade de fazermos os convênios. É por isso que, quando nós nos batizamos, ou seja, quando eu acredito em Deus e Jesus Cristo, me arrependo dos meus pecados, quando eu me batizo e recebo o Espírito Santo e persevero até o fim, nós também fazemos os mesmos convênios com Deus e Ele nos abençoa. E Deus, Ele quer isso, Ele quer nós junto com eles, porque Ele me ama e Ele ama todos vocês. Por isso que Ele nos dá essa oportunidade. Agora eu quero mostrar para vocês um apóstolo, esse é o sinal. Ele é um apóstolo atual, aqui está a sua foto. O nome dele é Quiron. Esse é o sinal, Elder Quiron.
E ele compartilha também uma experiência que ele teve em seus estudos. Espero que estejam realmente gostando de sua jornada pelo Velho Testamento. É com muita gratidão que compartilho com vocês meus pensamentos, que espero sejam úteis e até mesmo agradáveis. Enquanto eu estava pensando em Adão e Eva, Abraão e Enoque, em que devo me concentrar com vocês? Eu estava folheando o manual e existe aqui uma seção maravilhosa chamada Para Ponderar. No manual deste ano, eu acho que existem 8 sessões como esta. Esta é a segunda e o título dela é O Convênio. E eu gostaria muito de ler essa para vocês na esperança de que dediquem algum tempo a essas sessões intituladas Para Ponderar. Acho que vão ajudar, elas me ajudam bastante e esta aqui é excelente. Portanto, quando Deus falou a Enoque, Noé, Moisés e outros sobre convênios, estava lhes pedindo que tivessem um relacionamento de confiança com Ele. Chamamos esse convênio de novo e eterno convênio ou convênio abraâmico. O convênio de Deus com Abraão prometia bênçãos maravilhosas, uma herança de terra, uma grande posteridade, acesso às ordenanças do sacerdócio e um nome que seria honrado pelas gerações vindouras. Esse convênio deu a Abraão, Sara e seus descendentes uma posição privilegiada entre os filhos de Deus? Somente no sentido de que é um privilégio abençoar as outras pessoas. A família de Abraão deveria levar este ministério e sacerdócio a todas as nações, compartilhando as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos de salvação, sim, de vida eterna. Ser o povo do convênio de Deus não significava que eles fossem melhores do que os outros. Significava que eles tinham o dever de ajudar os outros a ser melhores. O que significa para você ser um filho do convênio? Somos lembrados aqui de que nós somos filhos do convênio. Fazemos um convênio com Deus quando somos batizados. Quando tomamos o sacramento e recebemos a plenitude do convênio com as ordenanças sagradas do templo. Tudo isso tem como ponto central o amor que nosso Pai Celestial tem por nós. Os lembretes constantes de que você é filha de Deus, que você é filho de Deus, que Ele ama você, que anseia ter você em casa novamente, com Ele depois de nosso período aqui na mortalidade. Quando penso no convênio, muitas vezes acabo caindo nesse pensamento, que às vezes parece até uma armadilha. Onde estou falhando? Então preciso me corrigir e lembrar que o propósito disso tudo é nos aproximar mais de Deus. Nosso Pai Celestial enviou seu Filho unigênito, enviou Jesus Cristo para tomar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, todos os nossos fracassos. Creio que isso demonstra a vontade por trás do convênio de nos trazer de volta, de nos abençoar de todas as maneiras possíveis, apesar das dificuldades que enfrentamos aqui. Acontece com todos nós. Ele não está colocando obstáculos à nossa frente e devemos encontrar a maneira de aproveitar nosso tempo aqui sempre que possível. Espero que vocês continuem aproveitando seus estudos, sua leitura e o tempo que passam com aqueles que vocês amam durante esse estudo. E deixo esses pensamentos com vocês, com todo o meu incentivo e em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito boa essa experiência. E nós aprendemos que Deus, veja essa frase aqui. Deus quer que eu faça e cumpra convênios com Ele. Continuando sobre Abraão, Deus abençoa aquele que tem fé e é obediente a Ele. Então, primeiro, continuando nos nossos estudos de Abraão, aprendemos que Abraão ele pagou o dízimo a um homem chamado Melquisedeque. Esse aqui é o sinal, Melquisedeque.
Abraão era dizimista, porque Melquisedeque tinha a autorização para receber o dízimo. Sara, quando percebeu que já estava idosa e que não ia ter filhos, ela teve uma ideia. Ela chamou a sua serva, nome de Agar, e ela quis que com Abraão, ela, né, aceitou que eles dois ficassem juntos e tivessem filhos. Nossa, isso é muito difícil. Porque Sara queria que Abraão tivesse sua posteridade. E ela já era idosa, ela não podia ter filhos. Então, Agar, junto com Abraão, poderiam ter filhos. Poderia dar continuidade a família de Abraão. E tiveram um filho por nome de Ismael, depois nós vamos estudar sobre ele. Então, Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Todos esses estudos de hoje, precisamos pensar que Deus sempre vai nos abençoar se formos fiéis. Segundo ponto, que o povo precisa realizar convênios com Deus. Terceiro ponto, não é fácil fazer e viver os convênios, não é fácil, mas precisamos de coragem para isso. Precisamos tentar. A nossa vida é como uma prova. Ser obediente a Deus quando tudo vai bem, quando é fácil, tá tudo bem, né? Mas quando as coisas são difíceis, quando vivemos experiências ruins, nesse momento, nós mostramos a Deus que nós somos fiéis sob a vontade dele. E se assim formos, Deus nos abençoará. Deus é o Deus do impossível. Ele tem todo o poder. Essas bênçãos irão acontecer. Deus pode fazer milagres na nossa vida. Eu testifico essas coisas. Elas são reais. Nós precisamos fazer parte desse convênio abraâmico. Até a próxima aula. Tchau.